Muito bem. Diz o seguinte, a questão número 56. 56 diz o seguinte: a figura mostra as médias das temperaturas máximas e as médias das temperaturas mínimas durante o ano na cidade de Jundiaí. Considere que o ar, seja um gás ideal e que a pressão atmosférica em Jundiaí seja aproximadamente constante. Opa! P constante. Então ele está afirmando para a gente que a pressão é constante, tá ok? Durante o ano. Comparando-se as características de 1 mol, opa, ele pegou um N igual a 1 mol. Então ele fixou 1 mol, tá, pessoal? De ar durante o mês de fevereiro e as características no mês de julho, tem-se que esse mol apresenta, em média, muito bem. Bom, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês, para tentar enxergar melhor aí esse gráfico. Vamos lá. Tá aí, ó. Você consegue perceber, galera, que em fevereiro, ó, deixa eu ver mais um zoomzinho, aí. As temperaturas são mais altas do que em julho, as temperaturas médias, né? Então nós estamos com a máxima ali na média 29 em fevereiro e 23 em julho. E 20 em fevereiro e 13 em julho, tá? Então, nitidamente, a gente vê o que, pessoal? Que a temperatura em fevereiro é maior do que a temperatura em julho, tá? Então, a temperatura em fevereiro é maior que a temperatura em julho. Show de bola? Bom, lembra da equaçãozinha PV igual a N R T? Lembra, né? Tá. Note que ele fixou 1 mol. Então N vale 1. Pronto. 1 vezes qualquer coisa, dá essa qualquer coisa. Note ainda, pessoal, que ele fixou a pressão. Então esse cara aqui é constante. Note que o R também é constante. É a constante universal. 0,082 atmosfera litro mol Kelvin, ou aproximadamente 8,3 joules por mol Kelvin. Então, tanto P quanto R são constantes. O que significa, pessoal? Que uma temperatura maior vai ocupar esse 1 mol, vai ocupar um volume maior. Faz sentido? Esses outros caras estão fixos, se aumenta a temperatura, eu necessariamente aumento o volume. Tá ok? Então ele fala, em fevereiro, esse cara vai apresentar, olha o item B. O item B, menor volume? Menor volume? Não. Não é menor volume, é maior volume, porque em fevereiro a temperatura é maior. Galera, densidade é massa sobre volume. Correto? Se eu pegar uma certa massa do gás, se o volume em fevereiro é maior, a densidade em fevereiro é menor, porque está no denominador. Então a densidade vai ser menor. E olha o item C. Está falando maior densidade. Também não é o item C. D de dado. Menor massa. Não, galera. Massa fixa. Perfeito? E aí, o que ele quer? Maior quantidade de calor ou maior energia interna. Muito bem. E aí, vamos relembrar, pessoal, que energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Não é o caso desta fórmula para esse exemplo que eu vou dar agora, mas quando o gás é monoatômico, lembre-se que a energia interna é 3/6 de nRT, mostrando que a energia interna, pessoal, é diretamente proporcional à temperatura. A gente não vai, aí é o ar, né? Não é um gás monoatômico. Se fosse diatômico, essa equação seria 5/6 de nRT, ok? Então, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Como a temperatura em fevereiro é maior do que a temperatura média, né? Em julho, ele vai apresentar maior energia interna alternativa E de elefante, tá ok? Maior quantidade de calor? Não, a gente não tem calor, pessoal.
Calor é o trânsito de energia devido à diferença de temperatura, ok? Então não tem maior ou menor quantidade de calor, portanto, tem maior energia interna, já que a energia interna é proporcional à temperatura. Uma questãozinha conceitual, alternativa E de elefante.